me parece que o Grêmio está sem saber para onde correr. Vamos lá. O Grêmio precisa não só de uma revisão na questão do Quinteiros, e talvez não seja com a demissão, talvez seja com uma estruturação de vestiário que permita dar ao Quinteiros mais elementos, mais gente para discutir com ele, mais gente para trazer subsídios à mesa e poder debater com ele, embora não esteja havendo evolução no trabalho do Quinteiros. Mas também um desafio seguinte: o dirigente do Grêmio que está comandando o futebol, ele olha e pensa assim: como é que eu vou trazer um outro dirigente ou um outro diretor esportivo? A gente tem usado a expressão coordenador técnico. Os clubes não estão trazendo coordenadores técnicos. O D'Alessandro não é um coordenador técnico, por exemplo, é um diretor esportivo. O coordenador técnico é o cara mais cientista, cara que vai trabalhar mais na construção de métodos de treinamento. Como é que tu vai trazer um cara por 8 meses? Como é que tu vai trazer um novo técnico por 8 meses? Porque tem que acertar a rescisão desse e tem que trazer alguém que tope trabalhar até dezembro. O Santos acaba de tomar essa decisão, né? Sim, notícia de momento, o Caixinha está demitido do Santos. Tá, mas o Marcelo Teixeira tem mandato. Tem. Mais longo. Sim, o Guerra em dezembro termina o mandato. Quem é que vai vir, César, para trabalhar por 8 meses? Não, tem uma série de pontos. Eu concordo com tudo isso. Eu queria o cara como o Mano Menezes viria. Eu queria colocar a minha parte a minha ideia, parte de premissas que são anteriores a quem vai trazer ou até mesmo da própria decisão. Hoje eu estava lendo a coluna do Marco Souza, brilhante, como sempre. E ele coloca uma frase que diz o seguinte: a cidade já demitiu, fazendo uma relação ali a uma série do Netflix, mas quem demite o treinador, quem demite um treinador, e é sobre esse o raciocínio, não é o dirigente. O dirigente nada mais é do que o interlocutor da demissão. Comunica. Quem demite o treinador é o ambiente do vestiário. Eu discordo um pouco disso, César. Não, mas depois tu discorda, não tem problema nenhum. O ambiente do... Não, é que o cara perde o raciocínio, desculpa, Léo. O ambiente do vestiário, o contexto da torcida, o fato da torcida largar. Nós tivemos 35 mil torcedores em 2 jogos, sendo que um domingo de tarde. Tinha 23, 2 do Flamengo. 2 do Flamengo. É o contexto. 21. É o contexto que demite. E o dirigente nada mais é do que um interlocutor disso. Por que eu coloco crio toda essa tese anterior à ideia? Porque quando tu insiste em algo, e eu não quero nem levar a informação dos jornalistas que diz que é um prazo até o Grenal, eu prefiro nem pensar nisso. Porque aí a sensação que dá é o seguinte: até o Grenal a gente pode perder para não criar o fato novo antes do Grenal. Não, até o Grenal tu pode perder, porque se perder pro Grenal tu tem quem colocar a responsabilidade. Isso, tu tira da direção. Isso, é uma vergonha isso. Então o que eu quero colocar é que o contexto já demitiu o treinador. O torcedor já entendeu que o trabalho não vem. O vestiário já questiona o trabalho dele. Mas existem 2 ou 3 homens do futebol que dizem o seguinte: nós temos convicção. E aí a palavra do Guerrinha, ela é exatamente de quem está no contexto do jogo. Que é o seguinte: se eles estão bancando, é porque eles têm algum subsídio para bancar. E aí o prazo dado... Com todo respeito, o prazo dado é uma vergonha. Se esse treinador for demitido depois do Grenal com 2 resultados, eu vou dizer o seguinte: eu já sabia há 2 semanas atrás. Eu quero contribuir com o que o César está dizendo, Leonardo. Se ele ganhar o Grenal. Se ele ganhar o Grenal, ele fica. Só que essa aposta... Não pode ser esse o raciocínio. Mas o Grêmio não pode ser vinculado em cima de aposta a prazo. O César Cidade Dias, ele ontem falava sobre um temor de uma consequência dura, pesada ao fim da temporada. É um temor, né? Ainda que nós estejamos na terceira rodada. Que é corrente da torcida do Grêmio. Que é corrente da torcida do Grêmio. E aí, ontem, nós estávamos na arena e nós vimos claramente uma cena assim de
de tristeza. Desalento. De desalento. Prostração. O Diogo escreve, tu escreveu sobre isso na coluna hoje, né? De uma cena deprimente de um torcedor que não teve forças para vaiar. E o César usa a expressão, a torcida largou a mão. Olha, em anos em que o Grêmio foi rebaixado, nós vimos um torcedor que não abandonou o clube em nenhum momento. Vocês lembram? E esse ano a gente está vendo essa desconexão clara entre torcida e time. Eu tive essa mesma sensação, acho que eu estava na Gaúcha já, com Wagner Mancini treinando o Grêmio já no outro ano, né? O Grêmio já no 2022, tá? 2022. É um jogo Grêmio e Juventude na Arena. Que o Grêmio, se não me engano, empata 1-1, uma coisa assim, tá? Que a torcida do Grêmio não vaia. Como que diz assim, eu vou vaiar pra quê? Ninguém tá me ouvindo aqui. E ontem a sensação era muito parecida. O desalento é isso, né? É tu estar num ambiente que tu tá olhando. Ontem, por exemplo, eu falava pro Diogo durante o jogo, ontem a torcida vaiava quem queria. Porque o único jogador que se apresentou pra jogar do meio pra frente foi o Pavon. Todos os outros estavam escondidos atrás de camisas do Flamengo. E não pegavam na bola. Não pega na bola, não é vaiado. E quem tava pegando na bola, tava sendo vaiado. E só tava ele pegando na bola, não porque o Flamengo deixava, porque ele saía do lugar paradinho e ia atrás de um lugar para tentar pegar na bola. Esse é o retrato. Enquanto o Grêmio, o que a gente está vendo no ambiente do Grêmio, é preciso, claro, avançar além dos problemas do Quinteiros. O problema do Grêmio não é o Quinteiros, ponto. Não é só. Hoje, o problema do Grêmio tem no Quinteiros a representação. É que o problema é que o Grêmio contratou o Quinteiros para ser um começo de solução. Novos processos. Depois de um ano bem ruim, que é o ano passado. Uma maneira diferente de ver futebol, né? Com mais ciência, com mais análise de dados, ciência de dados, dar reforço para ele. Essa era a ideia. Trazer mais gente para ter massa crítica, com um treinador de defesa, um treinador de ataque. O Grêmio trouxe ele para ser pontapé inicial de uma mudança fundamental. E essa mudança não aconteceu. O que criou esse ambiente de demissão do Quinteiros é que ele não entendeu que o tempo brasileiro é diferente do tempo boliviano, do tempo equatoriano e do tempo chileno. Eu gostei disso porque eu tenho ouvido falar muito que ele não entendeu o tamanho do Grêmio. Eu acho que não é isso. Mas talvez ele não tenha entendido o tempo. Porque assim, ó... O contexto. Não se trata de não entender o tamanho do Grêmio. Não é isso. A frase dele não indica isso, né? Não, mas porque assim, ó, ele lá, quando ele tá lá, ele foi campeão na Bolívia 3 vezes, no Equador, no Chile. Eu acho que até na Argentina cabe esse raciocínio. O Vélez não é o Boca ou o River, é um time de tradição, mas não é um super time, não é do tamanho do Grêmio. O maior clube que ele já treinou é o Grêmio, com essa pressão que é o futebol brasileiro. Mas lá na Bolívia, no Equador e no Chile, treinando clubes grandes, ele tem muito mais jogos contra times pequenos e médios para errar e não dar nada. Para errar uma marcação alta, para errar um espaçamento de linhas, para colocar o Cristaldo de ponta esquerda marcando a profundidade do Wesley, que todo mundo sabe que não dá certo, não tem como dar errado. E aí a gente diz com 2 minutos, com 40 ele fez a troca, botou o Cristaldo por dentro, o Pavon na esquerda, Denilson na direita. No Campeonato Brasileiro o tempo é outro, ele tem outro tipo de enfrentamento. E aí é completamente diferente. Então ele tem que ter uma compreensão. Se alguém do Grêmio não disse isso pra ele, é um erro do Grêmio, mas é um erro do Quinteiros também, né? Porque tu vai pra um ambiente, tu tem que saber o ambiente onde tu tá pisando. Já tem vários treinadores aqui estrangeiros pra tu ligar e saber, olha, aqui é diferente, viagens longas, é jogo quarta domingo, a pressão é enorme. Todo jogo é praticamente um clássico, porque tem times médios e pequenos que agora são SAF. Tudo é mais difícil. Então, assim, a margem de erro é menor. E ele não está sabendo lidar com isso. Ele está sendo dogmático numa maneira de jogar, ele não troca essa maneira de jogar, ele está perdendo com essa maneira de jogar, o rendimento não vem com esse jeito de jogar, e ele está levando de arrasco o clube nesse processo do futebol brasileiro. Então, assim, e ele não está dando sinais de que ele vai mudar. Ele vai continuar com o tempo boliviano no tempo brasileiro.